Bom, eu pesquiso acrasia, tá? Desde o mestrado, que é um fenômeno que vem da Grécia clássica, que é o agir do sujeito deliberadamente contra seu próprio juízo, que é um fenômeno de racionalidade decisória. A primeira coisa que eu aprendi aqui, né, Rosane, é que nós não somos racionais. Enquanto o direito espera uma racionalidade absoluta do sujeito, né, basta ele ser maior, capaz, objeto lícito. E quando a gente depara com a acrasia, nos processos de violência doméstica, por que tantas mulheres renunciam à medida protetiva? Minha pesquisa, então, surge daí. Na mediação, eu deparando com essas pessoas, essas mulheres. E aí, eu, humildemente, fui estudar o que era e consegui chegar numa coisa que eu não achei que eu fosse chegar, né? A acrasia configura numa fissura decisória. Naquele momento, por fragmentos de segundo, aquela pessoa tem uma fissura decisória e não consegue agir diferente. Como que eu cheguei nesse tema? Porque eu estou lá, né, no campo da violência doméstica, homem, mulher, projeto IN, procurando a doutora Lorena, que era do TRT, falou, eu estou com um problema. Eu tenho uma trabalhadora que foi resgatada administrativamente pelo Ministério Público do Trabalho, quando ela estava no hospital, com a barriga aberta, e a médica falou, mas por que sua barriga está aberta? Né? Porque eu não pude me recuperar de uma cirurgia. Mas por que não? Porque a minha família não me deixou descansar. Por que sua família? Aí chegou à conclusão que ela era uma trabalhadora em condição análoga à escrava, foi feito o resgate, colocada numa família, ela volta para o cativeiro. E aí a grande questão que nós tínhamos no mundo jurídico é o seguinte: maior, capaz, quer ficar no cativeiro, fica. E as decisões eram um pouco nesse sentido, né, doutora Andréia? E a doutora Aline veio me procurar. E a gente teve uma longa conversa. Tem nome isso que está acontecendo, a doutora Aline também falou, é a acrasia. E ela justificou no pedido liminar com base na pesquisa que a gente fez aqui na PUC. E foi uma das primeiras liminares com base na acrasia. E a gente foi acompanhando a doutora Aline, dando suporte nessa conversa. E, no dia do resgate dessa liminar, a gente acompanhou passo a passo, gravando esse resgate. E é muito assustador como ela estava desesperada, querendo ficar naquele cativeiro. E como a família falava, exatamente o argumento que a doutora Andréia traz, né, o argumento deles. Mas é família, né? A gente cuida bem, dormia no quarto com a gente, no chão, né? Então, o que prende as pessoas nesse momento, nessa condição? O afeto. Elas perderam sua família lá na origem, né? Elas têm um vínculo com aquelas pessoas que não têm esse vínculo de verdade com elas. E exercem um poder numa situação, num contexto de vulnerabilidade. E aí, dos casos das trabalhadoras, o que, após o resgate, esse da filmagem que a gente acompanhou, estava chegando o Natal. E aí ela falava assim, eu quero voltar, minha família, Natal, Natal, Natal. Aí eu cheguei para a doutora Aline, quanto tem na vaquinha? Porque, gente, não tinha rede aqui em São Paulo. R$1.000, Célia. Pode passar R$1.000 aqui, vamos fazer. Ela nunca participou de uma festa de Natal em que ela não servisse. E a festa aconteceu. Eu acho que foi a primeira vez que a gente parou no grupo de WhatsApp de escutar que ela falava, vou voltar para a família, porque é a família. Claro que teve um arrefecimento quando a família foi denunciada no crime, né? Ela se sentiu culpada porque a família estava sendo denunciada no crime. Ela fala, essa era a minha pior alternativa. Para mim, tenho por hipótese, né? E acho que o meu doutorado vai trabalhar um pouco isso, que ela agiu em acrasia. O agir contra si. Na acrasia, o agente é capaz, ele tem uma fissura decisória. E é isso que precisa entender, porque senão fica confuso na hora da análise dos documentos, da análise das provas. Ele pode ser capaz, mas naquela fissura ele não é livre. Tá? E aí nós estamos por fase a fase, acordo a acordo, construindo mediação estrutural. Né? É disso que a gente está falando. Porque, se fosse depender de processo para implantar tudo isso, a gente ia levar 2000 séculos e não ia conseguir fazer isso. A gente tem lá, acho que desde a década de 90, foram criados por decreto os primeiros serviços de atenção à mulher, em caráter, acho que usava até a palavra experimental, modelo, alguma coisa assim. Bom, eram duas casas. Uma casa referência, que é aquele lugar de porta aberta que as pessoas procuram para ter um atendimento técnico, para fazer um plano, né? E a casa de acolhimento.
Então, essas 2 primeiras casas foram criadas lá na década de 90 e, com o passar dos anos, foram surgindo outros serviços, outros equipamentos. Então, primeiro, a gente teve, né, a sociedade, o governo entendeu a necessidade de institucionalização. Você precisava criar um lugar para onde as mulheres vítimas de violência pudessem ir e onde elas pudessem permanecer, inclusive. E, de uns anos para cá, a gente vem entendendo a necessidade da desinstitucionalização. Porque a mulher vítima de violência que é afastada do convívio com o agressor, ela fica presa em outro lugar. É isso que a gente oferece. Imagina, se visitar uma casa sigilosa é angustiante. A mulher pode ir lá com seus filhos. Sim, os filhos saem da escola, rompem com os amigos, vão estudar em outro lugar, só podem comemorar aniversário com os amigos conviventes da casa de acolhimento, né? A mulher vítima de violência, ela tem a sua liberdade tolhida. Na assistência social, em direitos humanos, a gente vem identificando essa necessidade e a academia, felizmente, né, nos dá subsídios para isso, mas de criar modelos que não sejam a institucionalização. Então, há muitos anos já a SMADS vem trabalhando com a família acolhedora. Quer dizer, que a criança possa ter uma permanência num ambiente doméstico, familiar. Em relação às mulheres vítimas de violência também, né, caminhando cada vez mais para modelos de acolhimento que não sejam esse modelo da disciplina de colégio interno, né, com milhões de restrições, você não pode usar a cozinha. Imagina isso para alguém resgatado de trabalho doméstico. A gente tem, né, de uns anos para cá, em São Paulo, a política do auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência, e que, né, passa a ser utilizado também para esses casos, e que passa também a ser concedido, independentemente de você ter um boletim de ocorrência e uma medida protetiva. Exatamente, que a gente não pode exigir que seja esse o caminho que eu obrigo uma pessoa a percorrer para oferecer a ela um auxílio aluguel emergencial. Então, com o parecer dos serviços da assistência social, de direitos humanos, parecer técnico, é possível dizer, não, essa mulher precisa de um auxílio financeiro urgente para ela poder sair de casa e ter alguma escolha de para onde ela vai, que não é para onde eu disser que ela tem que ir, porque é onde tem uma vaga em algum lugar distante. Então, contem conosco. Você vai ter que, necessariamente, criar um sistema intermediário que garanta a pertinência. Sim. Você já tem uma pessoa que teve tolhida toda a sua capacidade de se diferenciar dos outros. Ela é uma massa informe em relação a uma família que não é família dela, né? A uma família que, trocados em miúdos, a abandonou, de alguma forma, por negligência, por falta de condição, por fantasia ou por sei lá o quê. Mas, sim, ela viveu uma perda. Sabe? Aí você agrega uma nova perda, né? Ou você tece uma rede sólida de pessoas, e isso demora muito tempo, né? Ou essa pessoa vai entrar num problema seríssimo de saúde mental, muito mais sério do que ela tinha quando ela estava numa situação análoga à escrava. Porque não se vive sem pertencer a alguém em alguma coisa. E aí a gente vai multiplicar isso, considerando o fato de que a fragilização de saúde física, de condições físicas com a idade vai aumentando, e a fragilização psicológica não deve vir, mas vem sobre essas condições. Estamos perdendo todo o sistema de pertinência físico, psicológico, ambiental, simbólico. Não, nós temos que ser capazes de entender que existe um processo significativo de rupturas e, portanto, de lutos que têm que ser elaborados. E se nós estamos pensando em mulheres idosas, elas nem têm tempo útil, talvez, de vida para tanta elaboração. Portanto, tem que ser um sistema extremamente criativo para que a gente consiga equilibrar
E eu espero que algum dia a gente consiga. E acho que, assim, nessa lógica, ainda tem outras coisas que são pessoas que foram acostumadas a servir. Sim. E que, quando você tira isso, você está tirando a identidade. Né? Então, você acaba tendo uma situação onde você tem uma pessoa na busca de uma identidade, na busca de uma pertinência. Se a gente não tecer uma rede psicológica para ela, não há futuro possível. Uma delas, a gente teve que voltar no local de origem, no orfanato, que antigamente era orfanato, mas ela tinha essa imagem de espaço, né? Isso. E o que era permitido, o que não era. De origem. Toda essa questão, porque tudo é um processo. É um processo. Não é assim, ter que ser capaz tirou de e já lidar. resolveu, né? É. Então, eu acho que a nossa parceria com a SMADS foi muito legal, porque a gente pensou nisso juntos, né? Porque não era só assim, tá bom, olha, é esse caso, vamos lá, coloca um número. Não era um número, né? Então, a gente teve, toda a equipe teve esse cuidado em tudo isso que a gente está construindo aqui, né? Pensaram juntos nesses tantos lutos e tantos, de repente, novidade. Elas nunca tinham ido no museu. Aí vai no museu, nossa, eu quero ir lá de novo. Então, é muito legal também ver Sim. que não é a idade. Porque elas têm 70, mas a de 20, Tanto faz. o menino de 21 anos que tentou suicídio. Então, a gente vai vendo o quanto isso vai impactando na vida de cada um, né? Sim. Agradeço a presença de todos. Espero que a gente se reveja e consiga realmente criar novos espaços de diálogo. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a todos.